Hoje, vamos mergulhar numa ferramenta que revolucionou a genômica, o SPEDS, e entender como ele nos ajuda a montar o código da vida. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense que você pegou um livro, passou num triturador de papel, até ele virar milhões de fragmentos minúsculos. E aí, sua missão é juntar tudo e montar o livro de volta. E o pior, sem ter a capa para te dar uma dica de como ele era. Pois é basicamente essa a tarefa da montagem de sequência que a gente chama de novo. O objetivo é reconstruir uma sequência de DNA inteirinha, do zero, a partir de incontáveis pedacinhos que se sobrepõem, e tudo isso sem ter um gabarito, sem um mapa para seguir. Então, como é que na prática se resolve esse quebra-cabeça genômico tão complexo? Bom, a maioria dos programas montadores de genoma usa uma abordagem bem esperta chamada grafo de Bruin. Ele funciona assim. O programa olha para todos aqueles fragmentos de DNA e procura onde as pontinhas deles se encaixam, sabe? Onde tem sobreposição. E aí ele vai conectando um no outro como se estivesse juntando palavras para formar as frases do nosso livro triturado. Agora, se isso já parecia complicado, a coisa pode ficar muito, mas muito mais difícil. Imagina se, em vez de ter milhões de cópias do livro para pegar os pedacinhos, a gente tivesse só uma. É exatamente esse o problemão do sequenciamento de célula única. Olha, tem uma citação de 2009 que continua super relevante e que resume perfeitamente a questão. Ela diz que os desafios do sequenciamento de célula única são cada vez mais computacionais e não experimentais. Ou seja, o gargalo hoje não é mais conseguir os dados, mas sim entender o que eles significam. E por que é tão difícil assim? Primeiro, a cobertura dos dados é toda irregular. Na nossa analogia do livro, é como se algumas páginas fossem copiadas 1000 vezes e outras só uma vez. Fica cheio de buracos. Além disso, aparecem mais erros de leitura, tem as tais leituras quiméricas, que é tipo pegar um pedaço de frase que não tem nada a ver com o outro e colar os dois juntos, fora outros ruídos que vêm do próprio processo. O ponto crucial é que as ferramentas de montagem padrão simplesmente não foram projetadas para lidar com essa bagunça toda. Elas esperam que os dados venham bonitinhos, com cobertura uniforme e poucos erros. Quando dão de cara com a realidade dos dados de célula única, elas simplesmente não dão conta do recado. É aqui que entra o SPEDS, um montador que foi pensado do zero para ser mais inteligente e para encarar esses desafios de frente. Como ele lida com a cobertura toda falhada? Bem, o jeito antigo usava peças do quebra-cabeça, os k-mers, todas de um tamanho só. Isso não funciona bem quando os dados são esparsos. Já o SPEDS, não. Ele usa o que chamam de grafo de Bruin de múltiplos tamanhos. Ou seja, ele trabalha com peças de vários tamanhos diferentes, as menores para as áreas com poucos dados e as maiores onde a informação é mais abundante. É uma abordagem muito mais flexível. E os Pages têm outro truque na manga. Em vez de simplesmente descartar dados que parecem erros, ele consegue corrigir e remover esses erros, mas preservando a informação valiosa que está ali. É uma técnica conhecida como corremoção de protuberância, e é algo que a maioria dos outros programas simplesmente não faz. Para dar conta de tudo isso, o SPEDS segue um processo de 4 etapas bem estruturado. Ele não tenta resolver tudo de uma vez. Ele primeiro constrói o quebra-cabeça, depois vai refinando, lidando com diferentes tipos de informação em cada passo, para só no final gerar os contigues, que são as sequências de DNA já montadas. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como o SPEDS se sai? Vamos colocar os montadores para competir? Em 2014, um estudo do Scott Young e seus colaboradores fez exatamente isso. Eles pegaram vários programas montadores e deram um genoma bacteriano bem desafiador para eles montarem, um genoma rico em GC, que é um tipo de sequência notoriamente difícil de montar corretamente. Os resultados foram medidos pela pontuação NGA50, uma métrica em que um número maior significa uma montagem melhor. Os concorrentes, DNStar e PandaSec, alcançaram 262 e 349 quilobases, respectivamente, números bem respeitáveis. Mas o SPEDS simplesmente lhe deixou os dois comendo poeira, alcançando incríveis 720 kilobytes. Isso não é uma pequena melhoria, é mais que o dobro da qualidade. Isso indica uma montagem muito mais completa, muito mais precisa. Então, por que tudo isso importa tanto? Porque ferramentas como o SPEDS estão literalmente desvendando um mundo microbiano que antes era invisível para nós. Ele permite montar os genomas daquela imensa maioria de bactérias que a gente não consegue cultivar em laboratório.
Ele impulsiona pesquisas gigantescas, como o Projeto Microbioma Humano, ajuda na descoberta de novos antibióticos e nos permite até sequenciar vírus e RNAs direto de amostras do ambiente. E o SPADS é incrivelmente versátil. É como um canivete suíço para a genômica. Ele tem modos especializados para dados de célula única, para comunidades metagenômicas inteiras, para plasmídios pré-RNA e até um modo específico para montagem de coronavírus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Com ferramentas como o SPADS tornando o que era invisível em algo legível, que mundos ocultos e fantásticos nós vamos descobrir a seguir?